Você que está aí sentado, tranquilo, abra a tua Bíblia no livro de Neemias, amém? Livro de Neemias, capítulo 9, versículo 6, Neemias. Quero dar continuidade às nossas palavras. Hoje nós vamos falar sobre a porta da adoração profética, amém? Neemias 9, versículo 6. Amados, hoje é um dia especial, é um dia Páscoa, né? Nós poderíamos falar sobre a ressurreição e a vida, poderíamos falar sobre a história dos acontecimentos finais da vida de Jesus, mas como nós estamos numa sequência, estamos numa direção daquilo que nós queremos falar sobre a história de Neemias e aquilo que nós decidimos em 12 portas, eu não quis quebrar essa sequência, né? Porque também ela vai estar falando da vida do Senhor Jesus Cristo sobre nós, amém? Você abriu em Neemias? Encontrou Neemias? Neemias é depois de Esdras, você achou? Amém? Neemias 9, versículo 6 diz o seguinte. Se eu encontrar a gente chega a certa idade, depois tem dificuldade com os versículos. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu destes vida a todos os seres, os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe de Ur aos caldeus e lhe deu o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hetias, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus e dos gigarzeus. E cumpristes a tua promessa, porque tu és justo. Diga comigo essa noite: Deus é justo. Pai, te louvamos pela tua palavra, a qual é viva e eficaz. Fala aos nossos corações essa noite, ó Pai. Derrama sobre nós a tua porção, e que haja, ó Pai, vida de Deus em nós, em nome de Jesus, amém. Diga para o irmão que está do seu lado: amém. Amém. Glória a Deus. Amados, nós temos que entender o profético, né? E para poder entender o que o Espírito Santo está falando, precisamos entender o profético. Então vemos que a definição do profético é aquilo que Deus fala, é aquilo que Deus quer dirigir a vida do ser humano. Ele fala através de outro ser humano, né? Para expressar os seus sentimentos, os seus desejos, as suas determinações, seus propósitos, para que todos os habitantes da terra entendam que Ele é Deus. Nesse sentido, o profético, ele traz a terra, não, ou melhor, ele traz o céu para a terra, ou leva a terra para o céu, né? Ele traz o que está no céu para a terra. Isso é coerente com o propósito de Deus. Para quê? Para estabelecer o quê? O reino dele na terra. Quando Jesus foi enviado, ele foi enviado para estabelecer o reino dele na terra. Quando Neemias foi enviado, ele foi enviado também para estabelecer um reino, para firmar aquele reino. Tanto é que ele se tornou governante, né? Ele foi enviado para ali, para edificar os muros, edificar as portas. Ele foi enviado debaixo de uma direção. Então diga comigo essa noite: Deus quando me envia, me envia debaixo da direção. Amém. Deus não faz assim, Ele fala para você: vai, e não te dá nada, de jeito nenhum. Deus é coerente, Ele fala: vai, e eu vou te suprir, eu vou te ensinar, eu vou te laborear também, né? Eu vou te moldar, e vai ter muita dificuldade, mas vai que eu sou contigo. Então, se você lembrar o que Jesus orou, Ele orou: olha, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Ele orou isso diante de Deus e falou: Pai, que o seu reino seja formado aqui, que venha o teu reino. Essa era a vontade de Deus, estabelecer o reino dele na terra. Não era, ainda é, e ele faz isso através da sua vida. O reino, o governo do céu vai ser estabelecido na terra, pela vontade de Deus. Então o profético traz para a terra o que está no céu. Então diga comigo essa noite: profético. Não, diga o profético. Traz a vontade do céu
para a terra. O propósito de Deus no profético é sempre propor o quê? Visão, gerar uma expectativa, revelar o coração de Deus. Então, falar sobre adoração profética, eu creio que Deus está, na verdade, gerando na igreja uma visão, uma expectativa de algo que Ele deseja que aconteça na terra. Quando nós falamos de gerar adoração profética, nós estamos gerando a visão de Deus do que Ele deseja para a terra. Então nós estamos imbuídos nessa visão. A adoração verdadeira do que acontece no céu, nós vamos fazer aqui na terra. Você sabia disso? Que a Bíblia fala que quando a igreja for arrebatada, quando ela chegar no céu, nós vamos cantar um cântico novo. A Bíblia fala isso em Apocalipse, né? E vai tudo parar, por quê? Porque ali está entrando um povo que gerou na terra o que estava no céu. Isso é formidável. Então, quando adoramos o Senhor, nós temos que adorar como Ele se estivesse sendo adorado no céu. Quando formos arrebatados pelo Seu amor, né, pela Sua bondade, pela Tua santidade, nós temos que ser apaixonados por Jesus. É como a noiva no dia do seu casamento. Ela é apaixonada pelo noivo. E vice-versa, porque o noivo é apaixonado pela noiva. Cristo é apaixonado pela igreja ao ponto de morrer por ela. Amém? Amém. A noiva, ela está apaixonada, mas será que realmente ela está apaixonada? Né? Será que ela realmente está assim, totalmente desejosa pela presença de Deus? Desejosa pela vida de Deus nela? Né? Nós temos que entender isso, que a forma natural de nós entendermos isso é relacionarmos o amor de pai e filho, por exemplo, também. A verdadeira adoração, ela é uma via dupla. O resultado dessa via é intimidade, busca de Deus, é relacionamento real com Ele. Então, como nós estamos diante disso, os nossos momentos de encontro com Ele, nos nossos cultos, nas nossas células, nas nossas redes, tem que ser momentos a qual o pai vai se encontrar com o filho em amor. Obrigado, divino. O pai vai se encontrar com o filho em amor, ou a noiva vai se encontrar com seu noivo em total amor. Então nós temos que entender isso. E quando estamos diante do Senhor, temos essa oportunidade de expressar esse sentimento, de ouvir a sua voz, de conhecer a sua presença, de saber o que está no seu coração. Então a verdadeira adoração profética, ela libera a voz profética. Porque antes do profeta funcionar como boca de Deus, ele precisa receber revelação. Ele precisa estar conectado com o propósito de Deus, com os pensamentos de Deus, com os sentimentos do coração de Deus. O profeta, ele é chamado para ser o quê? Amigo de Deus, para caminhar com Deus. Todo crente é potencialmente um profeta. Amém. Todos nós somos. O derramamento do Espírito sobre a carne traz consigo o quê? A voz profética, a unção de Deus. O que é o derramamento do Espírito? A unção de Deus, o poder de Deus, a vida de Deus, fazermos a vontade de Deus, estabelecermos a unção de Deus. Temos feito isso e temos que procurar aguçar essa vida de Deus que está em nós. E isso tem que ser contínuo. Não dá para ser só, não, agora eu vou viver um momento profético, aí eu paro. Não, agora eu não vou viver mais esse momento profético, agora eu vou viver um momento natural. Não é assim. E por isso, dentro desse texto, o que o Senhor me levou a entender durante toda essa semana, né, foi algo que move o lado espiritual, move o profético. Então eu queria que você abrisse comigo essa noite a sua Bíblia em Ezequiel 37, que é um texto muito conhecido por todos nós. Quero falar de Neemias, mas eu não posso deixar de incluir Ezequiel nessa parada aqui. Amém? Amém. Ezequiel, capítulo 37. Se você encontrou, diga glória a Deus. Eu vou dizer agora, glória a Deus. Ezequiel 37, versículo 1, fala do vale dos ossos secos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Para só um pouquinho. Só aqui já dá para nós encerrarmos o sermão. Entendemos que a mão do Senhor estava sobre nós, e Ele nos leva a lugares aonde Ele quer que vamos, e não onde queremos ir. Se a mão do Senhor está sobre nós, ela nos conduz. Se a mão do Senhor está sobre nós, ela nos guia. Se a mão do Senhor está sobre nós, ela nos sustenta. Se a mão do Senhor está sobre nós, ela nos ampara. Se a mão do Senhor está sobre nós, nós não precisamos de mais nada.
De mais nada. Só da mão do Senhor está sobre nós. E o profeta continua: ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos do vale, e os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetize estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendão em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, que os ossos se juntavam ossos com ossos. Olhei os ossos, e foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: e assim diz o Senhor, ó soberano, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança se desvaneceu, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor soberano, ó Senhor, o meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, e trarei vocês de volta à terra de Israel. Enquanto eu abrir os seus túmulos e eu fizer vocês saírem, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei a sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém? Amado, isso me leva a entender algumas coisas, e é que eu aguçou meu coração para falar com você essa noite a respeito da adoração profética. É quantos sonhos nós temos. Será que temos sonhado os sonhos de Deus? Será que temos sonhado o sonho de Deus para nós? Muitos de nós temos sonhos. Aliás, todos nós temos sonhos. Mas será que o meu sonho, o seu sonho, o nosso sonho tem sido alimentado? O que alimenta os sonhos? Pergunta para o irmão que está do seu lado: o que alimenta os sonhos? Responde para ele: atitudes para alcançá-los. Sua atitude alimenta seus sonhos. A sua atitude alimenta seus sonhos. Se você não tem atitude para alcançar sonhos, você nunca vai alcançar. Se você luta para entrar numa faculdade e não sonha com isso, e não luta para entrar, você só vai sonhar, você nunca vai entrar. Se você sonha para ter um emprego melhor e não luta para ter um emprego melhor, você só vai sonhar. Você só vai sonhar. Então a sua atitude alimenta o seu sonho. O que você faz hoje determina o seu futuro amanhã. Mas quantos de nós, ou quantos dos nossos sonhos você já enterrou? Quantos sonhos já foram enterrados na sua vida? Quantos sonhos você enterrou dentro da sua vida? Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Aleluia. Quantos sonhos de Deus, enquanto os sonhos de Deus não se cumprirem em sua vida, enquanto os sonhos de Deus todos não cumprirem em sua vida, você não vai parar de sonhar. Sabe por quê? Porque você vai desejar o sonho. Você vai desejar o sonho, a expectativa do sonho. As suas expectativas, elas vão ser supridas, porque você vai entender que os sonhos vêm de Deus. Os sonhos vêm de Deus. Os sonhos de Deus para você, ele nunca vai morrer, porque ele vai sempre alimentá-lo. Ele vai sempre derramar sobre a sua vida uma ação dele. Se a sua ação, se a sua atitude alimenta o seu sonho, o sonho de Deus na sua vida é alimentado por ele, pelas ações dele na sua vida, pela mão dele na sua vida, pela porção diária na sua vida. Por isso ele morreu por você, para alimentar o seu sonho de eternidade. Aleluia. Você entende isso? Amém. Ele morreu por você para alimentar o seu sonho de eternidade, a qual a humanidade havia enterrado no jardim do Éden.
mas Jesus morreu por você, Ele teve uma atitude por você e alimentou o seu sonho. Disse: olha, eu tenho algo a mais para você. Deus quer ressuscitar os seus sonhos também hoje, sonhos que você tem. Deus quer que você aprenda como entrar pela porta da adoração profética, para entender esses sonhos. Deus quer conectar o seu coração ao coração dele. Não importa quão difícil isso seja, pois Deus vai chamar a existência as coisas que não existem. Eu sou apaixonado por esse versículo, está em Romanos 4,17, que diz, como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Paulo está falando de Jesus, e Ele é o nosso Pai aos nossos olhos de Deus, a quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem, como elas existem. Deus faz todas as coisas, Ele chama a existência aquilo que não existe, porque Ele já fez existir, porque Ele é Deus. Quando Deus criou o mundo, Ele não esperou, por exemplo, uma partícula para fazer alguma coisa. Ele diz: olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer daquela forma. A sua palavra dava iniciativa à ordem dada por Ele, e a coisa se fazia. Por quê? Porque Ele chamava a existência aquilo que não existia, mas agora existe porque Ele fez. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Porque você não existia, Deus também chamou a existência você, e você agora existe. Então essa noite você tem que entender que você tem que chamar a existência as coisas que não existem em sua vida. Por quê? Porque os planos de Deus não são frustrados, os sonhos de Deus não são frustrados. Deus vai entrar e mudar a sua vida, meu irmão. Deus vai mudar o seu tempo, vai mudar as suas estações, vai mudar a sua maneira de andar, a sua maneira de ver, a sua maneira de sonhar. Por quê? Porque Ele quer algo para você, porque Ele quer algo para a sua vida. Então adore, celebre, louve o nome dEle, porque Deus quer mudar o seu coração. Amém? Deus quer mudar o seu coração, Deus quer mudar a sua história. Veja o que Deus fez com Ezequiel, que lemos aqui. Deus estava falando de uma restauração de um homem, de uma nação. Deus falava de uma restauração inteira de uma nação. Deus falava de uma restauração completa. Deus falava de algo muito maior. Deus falava de algo muito mais grande do que nós imaginamos. Por quê? Israel estava sendo confrontado a quê? A se arrepender. A se arrepender e voltar do primeiro amor. Volta um pouquinho a tua Bíblia, não sai de Ezequiel não, porque depois nós vamos em outros lugares. Mas volta para Ezequiel 36, versículo 26. Olha o que Deus está falando: darei a vocês um novo coração, e porei o meu espírito, um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente a minha lei. Olha o que Deus está falando: vou trocar o teu coração, vou trocar o que está no seu coração também, porque eu vou tirar tudo do teu coração e colocar algo novo. Vou te dar um novo estágio, vou te dar um novo momento, vou te dar um novo coração, vou te dar uma nova vida. Deus convoca Israel a ser um único povo, um povo de um coração prometido, um povo de um coração novo, e até mesmo um novo coração foi prometido a eles. Deus, antes de restaurar alguém ou a nação inteira, Ele confronta. Sem confronto não há mudança. Diga comigo essa noite: sem confronto não há mudança. Amém. Por isso eu estou confrontando o rapaz lá de Caldas Novas para ele vir arrumar o nosso ar-condicionado, porque só aqueles dois ali matam a gente de calor. Então Deus vai restaurar esse ar-condicionado essa semana, se Deus quiser. Amém. E nós vamos comprar outro botado ali. A questão é: Deus começa a confrontar as pessoas. Deus começa a confrontar as pessoas. Deus começa a confrontar a nação. Ele vem sacudir a nação e fala assim: olha, acorda, tem algo para você. Tem algo para você e eu quero te dar. Então, sem mudança, nós não vamos, sem ser confrontado, nós não vamos ter mudança. E a mudança, ela vai gerar devido a um confronto de Deus. Então Deus confronta o seu povo. Se Deus, amado, está te confrontando hoje, ou em qualquer momento, diga glória a Deus, porque isso é muito bom. Se Deus está te confrontando, é porque Ele está querendo mudar a sua história. Se Deus não está te confrontando, é porque você está chove no molhado, sabe, aquela bananeira, folha de bananeira. Se Deus não está te confrontando, é porque está errado. Você tem que viver em constante confronto, porque a nossa luta é diariamente
Nós lutamos contra a nossa carne, a carne não converte, ela sempre quer fazê-lo. Nós militamos contra a carne, a nossa carne, a sua vontade, você luta contra ela, não contra a carne do seu irmão, entendeu? Não contra o seu irmão, mas a sua vontade, você luta contra ela, você não aceita. Então Deus vai confrontando o povo a todo tempo, e é por isso que eu estou aqui essa noite também, é para confrontar você. Será que hoje não seria uma hora oportuna de você mudar de vida? Será que hoje você poderia deixar Deus agir um pouco mais, só um pouquinho mais em sua vida? Será que teria como, educadamente, vou te pedir educadamente, teria como você permitir que o Espírito Santo tenha mais liberdade de expressão na sua vida? Glória a Deus. Teria como, educadamente, teria como você permitir que o Espírito Santo de Deus tenha mais liberdade de expressão na sua vida? Seus sonhos enterrados não seriam reflexos de suas derrotas espirituais? Seus sonhos enterrados não seriam reflexo do silêncio do Espírito Santo em sua vida? Deus quer ressuscitar os seus sonhos, mas antes disso, Ele precisa que você desperte do seu sono espiritual. Para Deus ressuscitar o que Ele quer em você, você tem que despertar do seu sono. É meio contraditório, como Deus vai ressuscitar o meu sonho, se eu tenho que despertar do meu sono? É assim mesmo, porque os sonhos de Deus, você não sonha dormindo, você sonha acordado. Amém? No versículo 37 do capítulo 33, que estava lemos agora, passa a sua Bíblia, se você for para frente, a minha é, do 37 ele diz: assim diz o Senhor, o soberano Senhor, uma vez mais cederei à súplica da nação de Israel, e farei isso por ela, tornarei o seu povo tão numeroso como as ovelhas. Olha o que Deus está falando aqui, no versículo 37 do capítulo 36, eu vou dar mais uma chance. Deus é um Deus de chances. Ele fala: eu vou dar mais uma chance para vocês, eu vou escutar mais uma vez a súplica do povo, mais uma vez o que vocês estão suplicando a mim, eu vou escutar, mais uma vez eu vou entender o que vocês estão querendo dizer para mim. Por quê? Porque que se você ler um pouquinho para frente, você vai entender que Deus queria o quê? Queria um novo rebanho, mas não um novo, tirar outro povo, não, o mesmo povo, mas um rebanho com mentalidade diferente, uma mentalidade santa, um povo santo, homens santos, que sabiam que Ele era o Senhor das suas vidas. O que Deus queria era isso. Porque eu te pergunto essa noite: Deus é o Deus da sua vida realmente? Amém. Será que você pode dizer: não, pastor, Deus é o Deus da minha vida? Realmente Deus é o Deus da minha vida, nada mais importante para mim do que Deus. Deus é o Deus da minha vida. Ou Ele é o Senhor somente no domingo? Não, pastor, Deus é Deus da minha vida só no domingo, só no domingo, ou só no dia de célula, ou só no dia de rede. Deus é o Deus da minha vida somente quando eu deixo Ele agir. Deus é o Deus da minha vida somente quando eu permito que Ele faça alguma coisa. Mas Deus é o Deus da sua vida, Ele é o Senhor de todos os dias da sua vida. Porque se Ele não for o Senhor de todos os dias da sua vida, não existe vida. Se Deus não é o Senhor da sua vida todos os dias da sua vida, não existe vida. Não há vida sem Deus. Não há vida. Não há vida, pois Ele é quem dá a vida. Se Ele não está com você, não há alegria. Há uma satisfação momentânea, alegria e felicidade não. Não há esperança, não há soluções, não há vida nenhuma. Tudo sem Ele perde o sentido. Por isso, essa noite, eu chamo Ele as coisas que ainda não existem na sua vida, e todas elas virão a existir pelo nome do Senhor. Amém? Chame a existência. Eu não quero mais um coração de pedra, Senhor, eu quero um coração de carne. Eu quero um coração que deseja Ele, que anseia por Ele, que ama Ele, que deseja Ele realmente, que tem amor por Ele. Então por isso o louvor profético, ele traz em nós a cura. O louvor profético,
Ele quebra as cadeias, Ele traz libertação, Ele nos leva a colher frutos de Deus. Mas depois que eu passo pelo período de louvor, eu tenho que entrar em outro período, o período da adoração profética. Qual é o período da adoração profética? Onde eu paro de tirar benefícios. O período do louvor profético é onde você é beneficiado. O que é isso, pastor? É óbvio. No louvor você é curado, liberto. Entendeu? Deus te desprende das cadeias, louvor profético. Passou desse período, você para de tirar proveito e entra no período da adoração profética. Na adoração profética, o foco não é você, o foco é Deus. Agora você presta culto a Deus, você adora a Deus, você diz para Deus: Senhor, Tu és digno, Tu és Senhor, Tu és o único, Tu que muda a minha história. Você para de pedir, você começa a exaltar. Mudou o foco, não é você beneficiado, você agora vai tentar fazer algo para Deus, e isso só através do profético, porque naturalmente é impossível. Temos que pular o degrau, sair do benefício e começar a olhar para Deus como tentar fazer algo para Ele. Olha o que Deus falou para o povo de Israel quando tirou o povo do Egito: eu quero que o povo saia do Egito. Para quê? Porque eu quero levar eles para a terra e abençoar eles só? Não, vai para o exército prestar culto a mim. Quero tirar do mundo para prestar culto a mim. Quero que preste culto a mim. Era a vontade de Deus. Ele disse isso, está na Bíblia. Então quando eu adoro, eu paro de receber e começo a oferecer para Deus, começo a prestar culto a Ele. Agora, volta para Ezequiel. Ezequiel não tinha só um problema, mas ele estava cheio. Na verdade, ele estava no meio de um grande problema. Ele estava no meio de um vale de ossos secos. E a Bíblia, na sua tradução, para deixar o doutor mais sossegado, fala de ossos sequíssimos, né? Que o doutor falou para mim: pastor, o senhor trocou sua Bíblia, o senhor está lendo, eu estou entendendo pouca coisa. Eu falei: pronto, vou voltar a ler a outra. Mas para você entender, ossos sequíssimos. Você estava no meio de um vale, Ezequiel te levou no meio de um vale de ossos e ossos sequíssimos. Ossos sequíssimos, era onde Ezequiel estava. Estava ali no meio daquele grande problema. Havia muitos ossos ali naquele vale, e eles estavam secos, mas muito secos mesmo. Ezequiel estava no vale da morte. Nem não era da sombra, era da morte. Era o vale da morte. Era realmente um vale de morte. Lembra o que está escrito lá em Salmo 23, 4? Salmo 23 todo mundo conhece. Se eu falar o Salmo 23, o Senhor é o meu e nada me faltará. Mas Salmo 23, 4 fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois Tu estás comigo, o Teu cajado e o Teu bordão me sustentam. Ezequiel estava amparado nesse cajado e nesse bordão. Existia um vale de ossos. Aquele vale representava para o profeta um vale de morte, mas para Deus aquele vale de morte era um lugar de esperança, era um lugar de sonhos, era um lugar de restauração, era um lugar de cura, era um lugar de um novo momento para a vida daquele profeta e para a vida da nação de Israel. Era um lugar profético, porque apontava para um novo tempo para eles, pois com o comando de uma só palavra da boca de Deus, o que era tristeza se tornou em alegria, o que era morte veio ser vida. O que eu quero que você entenda, o que eu quero te dizer, é que você precisa entrar pela porta da oração profética. Você tem que entrar por essa porta, pois só com um comando da boca de Deus, da sua vida, ela vai ser totalmente mudada. Só quando Deus libera um comando dele sobre a sua vida pode ser mudada, ela pode ser transformada, ela pode ser restaurada. Por isso lá em Romanos 4,17, Paulo fala, ele chama a existência as coisas que ainda não existem. Ele chama a existência as coisas que ainda não existem, para mim, para você. Eu chamo a existência coisas que hoje não existem para essa igreja. Eu chamo a existência as coisas que ainda não existem para a minha vida. Eu chamo a existência as coisas que ainda não existem para a sua vida. Eu chamo a existência as coisas que ainda não existem para todos nós. Por quê? Porque eu sei que o Senhor virá a fazer essas coisas existir.
porque Ele é Deus, e eu creio que o melhor está por vir. Eu creio que a mão do Senhor virá nos favorecer, pois o Senhor estabeleceu aqui a sua vontade. Então temos que aprender a profetizar, a abrir a nossa boca. Quando você fala isso, pastor, o que é isso? Eu chamar a existência as coisas que não existem. Você estava falando assim para Deus: Senhor, eu creio que o Senhor vai mudar a minha vida, então eu creio que aquilo vai acontecer, porque eu chamo a existência isso na minha vida. Amém. Você entende isso? Glória a Deus. Liga aquele climatizador aí, para ver se refresca mais um pouquinho aqui para o pastor. É naquele botãozinho aí, garoto, porque começou a esquentar o negócio. Oh, eu acho que é o fogo do Espírito Santo. Né? Eu creio que Deus vai mudar. É 5 minutos para ligar, amado. Então você espera mais 5 minutos, que vai começar a refrescar. Mas eu creio que Deus vai mudar a nossa vida. Por quê? Porque há um propósito de Deus para isso. Mas Deus havia determinado o profeta o que fazer. Escute, se Deus determinou a você o que você deve ser feito, então faça. Se Deus determinou para você o que deve ser feito, faça. Se não determinou ainda, então busque, que Ele vai determinar. Deus queria ressuscitar aqueles ossos, fazendo daqueles ossos um exército forte e numeroso, mas não era para guerrear, era para ensinar para Ezequiel que ele ia fazer isso com o povo de Israel. Havia um sinal profético de tudo isso que ele fazia. Mas para isso acontecer, ele usou o profeta para liberar a palavra de vida sobre o vale de morte. Hoje, para Deus ressuscitar os seus sonhos, Ele vai te levar pela entrada da oração profética. Por isso Ele te trouxe aqui. Por isso Ele quer que você escute essa palavra. Por isso que Ele quer que você entenda que essa palavra é liberada para a sua vida, para trazer a vida de Deus. Tudo, mas tudo mesmo que um dia for morte em sua vida, eu chamo a existência a palavra de Deus sobre você, sobre os seus sonhos, sobre os seus medos, sobre suas derrotas, sobre suas prisões, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, sobre o seu futuro. Receba a vida de Deus sobre você, receba a porção de Deus sobre a sua vida. É onde Deus quer que você entenda. Deus quer que você receba porção de vida que vem dEle. Agora, é só para você? Não, não é só para você, é para nós. É para nós. Senhor, em nome de Jesus, agora sobre a casa, luz para os povos de Piracanjuba. Eu cancelo todas as palavras que foram liberadas sobre esse lugar, trazendo morte, trazendo inveja, trazendo confusão, trazendo dureza de coração. Tudo que o inferno tentou e trouxe para esse lugar para desestabilizar a sua obra, a sua vontade. Aqui, como sacerdote desse lugar, eu cancelo em nome de Jesus e chamo a existência uma palavra de vida, de graça, de poder, de unção sobre nós, igreja, família bendita do Senhor. Também sei, Senhor, que os santos do Senhor que passaram sobre esse lugar, também liberaram sobre esse lugar palavras de vida, palavras de amor, palavras de cura, palavras de restauração, palavras de milagre, palavras de vida. Então, Senhor, eu ativo essas palavras em nome de Jesus e declaro essas palavras espiritualmente chamado à existência, que elas venham a existir nesse lugar, que a unção do Senhor venha a ser permanente sobre nós, e que a cura do Senhor invada os nossos corações, e que haja mover graça e unção de Deus, porque digno é o Senhor de honra, glória, louvor e majestade, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, amado. Se apegue a essas palavras, se apegue a essas palavras de bênção que foram liberadas para esse lugar. Por isso chamamos a existência essa palavra sobre as nossas vidas. Determine que o tempo de Deus na nossa vida é hoje. Determine isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Esse tempo é hoje. O Senhor nunca mais vai deixar nós sermos os mesmos, pois sabemos que cremos naquele que nos enviou, temos certeza que o Senhor nos chamou. Por isso chamar a existência a palavra de vida, de amor, de restauração, de cura, de milagres, de honra, de vida, de unidade, um só sonho para todo o corpo. Deus vai ensinar, nos ensinar, na verdade, a agir em meio às dificuldades. Você acha que Deus não quer te ensinar a você agir no meio de dificuldades? E às vezes a pessoa olha para cá e fala assim, aumenta o microfone por favor. Não assim, né? Às vezes a pessoa olha para cá e fala o seguinte, só o retorno para mim, porque eu estou ficando meio, né? Então, às vezes a pessoa, melhorou. Então a pessoa olha para cá e fala para você o seguinte, não pastor, mas passaram certas pessoas e só trouxeram desgraça naquele meio. Tá, e eu não discordo não, eu até concordo.
Só que também passou muita gente por aqui que só deixou palavra de bênção. Passou muita gente nesse lugar, por mesmo pode ter trazido algo que não foi de Deus para esse lugar, mas trouxe algo de Deus também. Então aprenda a se apegar naquilo que é de Deus. Aprenda a se apegar naquilo que Deus colocou. Aprenda a se apegar, escute, tire proveito daquilo que não é de Deus, lance fora. O que é de Deus, aproveite, absorve. Então temos que entender isso. Agora, ensinar a agir no meio de dificuldade não é fácil, porque na hora da dificuldade nós entramos em pavor. Agora Deus ensinou para Ezequiel o que fazer naquela situação caótica. Você imagina Ezequiel sendo conduzido por Deus. Deus pega Ezequiel e leva Ezequiel até um vale de ossos. Ezequiel chega lá e vê aquele vale enorme. Você já assistiu o Rei Leão, né, que tinha um vale grande lá, onde é que o leão o Simba fala que é o pai do Simba que morre, né? Eu assisti várias vezes o Rei Leão, porque o Gustavo Neto era pequeno e tinha a fita, eu assisti várias vezes. Mas tá bom, hoje tem outros filmes, Jurassic Park, pensa em qualquer coisa antiga aí que tinha um vale de ossos secos, tá? E aí era um vale muito grande, e Ezequiel chega lá, e só tinha ossos secos. Vou te dar um exemplo melhor. Você já assistiu filmes medievais, né? Que haviam batalhas entre exércitos. Antigamente não tinha revólver, nem espingarda, nem metralhadora, era tudo no fight, né? Quando muito, na flecha, né? Quando acabava a briga, ou acabava a luta dos dois exércitos, imagina o tanto o Patriota. Alguém assistiu o Patriota, não é possível. Há um monte de gente morto naquele lugar. Aquilo ficava um vale de cadáveres. Vários. Acho que você não passou por essas lutas ainda, né? Você é mais novo, né? Amém, tá. Aí, um monte de cadáver. Aquilo ficava ali, por muitas das vezes, porque eram em certos vales, mais longe das cidades. Quando era perto das cidades, eles ajuntavam, ou enterravam, ou cremavam, porque senão trazia doença para a cidade, né? Tá bom. Vai ver As Cruzadas também, que é um filme que vai falar muito da Bíblia, que você vai aprender muita coisa. E aí, naquela situação, a hora que estava morto ali, eles ficavam. E Ezequiel foi para um vale onde é que havia isso, muita gente morta. E ele chegou naquele lugar, e Deus levou ele para aquele lugar, e falou para ele: você está vendo esse vale de ossos secos aqui? Você acha que esse vale pode viver? Olha a pergunta de Deus para Ezequiel. Quando Deus pergunta para você alguma coisa que interessa a você pessoalmente, e fala para você o seguinte: olha, Leandro, você está vendo os seus sonhos que estão mortos? Você crê que os seus sonhos podem ressuscitar e ser restaurados? Você vai responder: sim, porque fala de você, e você tem expectativas pessoais suas, e querem que elas aconteçam. Agora Ezequiel estava ali para ser ensinado do que para Deus, de Deus? O que Deus queria mostrar para ele? Deus estava falando de Israel há um longo tempo com ele, e de repente chega no meio do assunto e fala: você crê que esses ossos possam tornar a viver? Ezequiel, como um profeta obediente, fala para Deus: é claro, o Senhor soberano pode, só o Senhor pode, não importa a situação, o Senhor pode. Deus estava ensinando Ezequiel a profetizar sobre a morte. Profetizar vida, aonde há vida, é muito mais simples. Profetizar vida, aonde só há morte, se você não estiver dentro da porta profética, você não vai entender isso. Profetizar vida, aonde só há morte, isso só vem de Deus. Isso só vem de Deus. E Deus levou Ezequiel para aquele lugar, não importa a situação, Deus levou ele para ali. E ele olhou para aquela situação e falou assim: poxa, eu estou diante de um vale morto. Não importa a situação, você tem que profetizar sobre os seus problemas, pois os problemas são oportunidades de milagres. Problemas são sementes para recompensas. Nós não vivemos naquilo que aprendemos, mas vivemos naquilo que cremos. Às vezes você vai aprender o seguinte: olha, o morto não vive, osso seco é seco e acabou. Da pedra não sai água, mas sai. Osso seco vira osso vivo,
e morto, ressuscita, porque Cristo ressuscitou e não morreu mais. Amém. Tudo isso está dentro de um parâmetro olhado para Ezequiel. Mas olha que lógico que não com Jesus, porque Jesus não tinha nascido. Mas olha para Ezequiel, escute, não vivemos naquilo que aprendemos, vivemos naquilo que nós cremos. Deus quer te ensinar hoje a profetizar em meio aos seus problemas. Se Ezequiel olhasse para o natural, ele nunca vai acreditar, pois ele aprendeu que osso seco não vira exército, e muito menos numeroso, e muito menos forte. Mas aquilo que ele crê, ele sabia que isso poderia acontecer, pois o Deus o qual ele servia é o Deus do impossível e que muda as circunstâncias. Temos que entender isso. Você deve obedecer a Deus em qualquer circunstância. Ezequiel pode ter achado aquilo um absurdo, mas ele obedeceu. Às vezes você vai achar um monte de absurdo na Bíblia, mas você tem que obedecer. Obediência sem fé também é como se fosse chover no molhado, não vai adiantar pouca coisa. Obedecer sem fé vai adiantar pouca coisa. Ele profetizou ordenando e creu naquilo que ele falava. Você acha que ele falou assim: ossos secos se ajuntem? Não vai ajuntar mesmo, vou só falar. Não, ele profetizou acreditando naquilo que estava acontecendo. Porque só você falar e não agir. Deixa eu te dar um exemplo. Nós vamos voltar para Ezequiel 37. Vai para frente um pouquinho, vamos para o Novo Testamento. Abre no livro de João. João 11. Fala da morte do amigo de Jesus, um homem chamado Lázaro. E Jesus recebeu uma notícia muito triste. Versículo capítulo 11 todinho está falando sobre a morte de Lázaro. Jesus recebeu uma notícia muito triste, que o amigo dele havia morrido. A Bíblia fala que Jesus chorou, né? Passou por um momento, aí Jesus falou para ele, aí veio Marta, veio Maria, chorosa, tal. Jesus falou para ele: você cresce, ver a glória de Deus e tal, muitas coisas. Mas Jesus foi e falou para ele o seguinte: me leve aonde está o corpo. Não foi isso que Jesus falou? Me leve onde é que está o corpo. E Jesus foi. Aí o versículo 38 diz o seguinte: Jesus outra vez profundamente versículo 38 capítulo 11 de João. Jesus outra vez profundamente comovido foi até o sepulcro. Era uma gruta, uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei, se cresce, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te entrego porque me enviaste. Pai, eu te agradeço porque me enviastes e me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e pés envolvidos em uma faixa de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e o deixem ir. E Jesus, ele chega até o sepulcro e fala: Lázaro, vem para fora. Jesus libera a palavra de vida. A unção estava sobre ele e ele libera essa unção. Ele traz sonhos, ele traz restauração, ele traz ressurreição. Mas se Lázaro não quiser sair do túmulo, nada vai acontecer. Se você não agir, não adianta nada tudo isso. Nada vai acontecer. Se você não tomar uma providência na sua vida e mudar a sua vida, nada disso vale para você. Se você não mudar a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar, a sua história, as suas coisas erradas, se arrepender, voltar para a porta do arrependimento e procurar uma vida correta com Jesus, nada disso vai adiantar na sua vida. Não adiantava Jesus dar aquele grito se Lázaro não saísse para fora. Nada adiantaria. De nada adiantaria se Lázaro não saísse. Nada vai agir, nada vai acontecer se você não agir. Nada vai mudar.
A atitude de Deus para conosco é sempre positiva. Ela é sempre positiva, mesmo quando nós achamos que não é, ela é positiva. Agora a sua ação sempre vai ativar uma reação de Deus a seu favor. A sua ação sempre vai ativar algo de Deus para você. Você faz algo e Deus se move. Não há nada casual. Todo efeito tem a sua causa. Toda causa gera algum efeito. Nada acontece por acaso, pois não existe acaso. O acaso é simplesmente um termo dado a um fenômeno existente, do qual não conhecemos a origem, ou seja, não reconhecemos nele a lei a qual se aplica. Você já ouviu essa frase alguma vez, porque foi Albert Einstein que falou ela, quando ele estava estudando física quântica. Não há nada por acaso. Nada existe por um acaso. Nada. Nada. Absolutamente nada. Para toda ação existe uma reação. Terceira lei de Newton. Aí você acha que na Bíblia não tem isso, como colocou até o Silas Malafaia numa situação na conferência. A Bíblia é perfeita. Deus espera um sinal seu. Ele está pronto para falar. Ele está esperando você se mover. Quando você se move, Deus fala, age. As coisas vão agir. Deus fala, vem Lázaro. Mas se ele ficar lá, não, eu não quero ressuscitar. Vou ficar aqui. Ele vai ficar ali. Porque não vai um anjo lá empurrar a pedra e derrubar ele para ele ir. Não, não vai. Deus fala para você, vem me conhecer melhor, porque eu tenho coisas melhores para você. Você fala, não, aqui tá bom, estou conformado com tudo que eu tenho. Você não vai receber algo novo de Deus. Há coisas que nos limitam a receber de Deus. Abra sua boca, fale. Toda causa tem um efeito, é lógico. Deus espera algo de nós. Ele espera uma ação. Espera uma ação sua, espera uma ação minha. Vê a reação de Deus, ela vai vir depois da nossa ação. A reação de Deus sobre a nossa vida. Jesus chamou Lázaro, mas se ele ficasse lá não valia nada o poder da ressurreição sobre ele. Do que adiantaria o poder da ressurreição sobre ele se ele não saísse dali? Nada. Ah, Deus não tem poder? Tem, é óbvio que tem. Mas Ele quer escutar de você algo. Ele quer escutar de você algo. Obedeça o chamado de Deus. Como Lázaro obedeceu e ressuscitou ele. E ressuscitando Lázaro, você acha que deu só a ele a vida? Não. Deu a ele sonhos novamente. Deu a ele prazer novamente. Deu a ele alegria novamente. Deu a ele tudo novamente. Deus restituiu tudo. Deus quer que você entenda o chamado dele. Ação e reação, efeito e causa. Temos que mudar essa visão nossa o mais rápido possível, porque senão nós vamos ficar sempre parando, esperando Deus fazer algo para nós. Deus já fez. Deus já fez. Nós precisamos tomar posse daquilo que Deus já fez, para mim e para você. Agora volta para Ezequiel 37, porque Deus está fazendo aqui. Agora perceba o que diz o profeta, lá no versículo 7, que eu estou encerrando, mais 1h20, 1h10 no máximo. Glória a Deus. Amém, tem 5 que vai ficar comigo aqui. Eu profetizo conforme a ordem recebida. Olha o que ele falou, eu profetizei conforme a ordem recebida. Eu profetizei conforme alguém me deu uma ordem. Quem deu a ordem? Deus. Agora perceba o que Deus faz com ele. Ezequiel profetizou como foi ordenado, as coisas começaram a acontecer, os ossos começaram a se mover, e isso deve ter sido formidável. Sabe que tem algumas passagens bíblicas que eu queria estar presente, essa era uma delas, porque eu queria estar presente, para ver isso acontecer. Isso deve ter sido, olha, o trem mais louco do mundo. Aquele tanto de osso para tudo quanto é lugar se juntando, e a Bíblia fala que os ossos começavam a tremer, chacoalhar e bater um no outro e se juntar. Quando o cara está morto aqui, todo mundo perto um do outro, mas você imagina o tanto de cachorro que tinha naquela época, que levou a perna de um para lá, a perna do outro para lá, um não sei o que. Isso deveria dar uma bagunça naquele lugar. Você imagina uma loucura no mundo espiritual. Os anjos devem ter ficado doidos até juntar os ossos certos para cada um naquele lugar. Uma bacia, está faltando uma bacia aqui, um fêmur, uma tíbia, e o trem foi juntando. Eu queria estar lá, sinceramente. Eu queria estar lá, porque é algo assim que não dá para imaginar o que aconteceu.
Por quê? Porque Deus queria fazer algo diferente. E aí, o que acontece? Os ossos se juntaram, e depois que os ossos estavam prontinhos, começou a crescer carne. Começa a crescer carne em cima dos ossos, tendão, pele. Você começa a olhar aquilo e fala: Deus, quantas coisas em nossas vidas começam a se desmoronar. Às vezes os problemas aparecem e nós estamos como se fossem aqueles ossos sequíssimos. Por quê? Porque os problemas, as coisas que aparecem, nos levam a perder a direção de Deus, e nós secamos por dentro. Os nossos sonhos, eles se secam também. Agora vai para o versículo 8. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. Deus, Ele tem uma palavra de nós, no mínimo uma palavra de ânimo e conforto. Então Deus fez o impossível. Para quê? Para auxiliar o profeta, para que ele pudesse entender. Ele faz o impossível para nos auxiliar e nos manter de pé. E quando Deus começa a agir em nossa vida, tudo começa a se mover. Pois quando a mão poderosa de Deus move, ela se move com milagres, e vem à tona os milagres, vem à tona o dia a dia na sua vida. Às vezes você recebe milagre, você nem sabe que é milagre, mas Deus já está fazendo na sua vida. Então os ossos que estavam ali separados, ele começa a juntar e criar carne. Isso também é formidável, mas isso pode ser um problema. Que é isso, pastor? É lógico que pode. Ezequiel poderia ter ficado deslumbrado com aquela situação. Eu ficaria. E na nossa vida do mesmo jeito. Deus começa a resolver alguns problemas nossos, e nós paramos, porque começamos a ficar deslumbrados com o que Deus faz, com as pequenas coisas que Deus faz, porque isso para Deus era pequeno, juntar os ossos e criar tendão. E aí você começa a olhar: não, mas tá bom, Deus, olha, tinha pedido para Deus me dar um novo emprego, e Deus deu, que bênção, que ótimo, pronto, parei no novo emprego. Eu tinha pedido para Deus me dar um casamento, e Deus deu, pronto, parei no meu casamento. Eu tinha pedido para Deus me dar um aumento, pronto, parei no meu aumento, Deus deu. Eu tinha pedido isso para Deus, e aí você fica acomodado naquilo que Deus te dá. Você imagina se Ezequiel parasse, depois que ele manda os ossos se juntarem, depois que manda vir tendões sobre eles, e ele para. Olha, pode ser um problema, sabe por quê? Porque começamos a olhar esse milagre e achamos que isso tudo na nossa vida acabou, foi feito e pronto. Vemos os ossos criarem forma de vida, mas achamos que acabou, mas ainda não aconteceu nada. Eles só criaram vida, mas ainda não tem vida. Isso acontece conosco, o processo, às vezes nós atropelamos, nós paramos o processo de Deus, porque achamos que chegou o momento, né? Não, tá legal, pronto, chegou até aqui, tá ótimo, não preciso de mais, eu não preciso de tanto mais milagres. O processo ainda não acabou, amado, o processo da sua vida ainda não acabou, só começou. Pastor, mas foi bênção o trabalho, foi bênção o casamento, foi bênção a promoção. Mas ainda tem morte, não acabou o processo, ainda há carne, só carne e osso, não tem vida. Nós acostumamos tanto que vemos, que achamos que acabou, mas não acabou. Às vezes com a primeira intervenção de Deus na nossa vida, nós achamos que já está bom, começamos a nos ajeitar, a nos acomodar, mas aí estava fora do rumo, parece que agora já está no rumo, já está bom, vamos acomodar com isso aqui, e nós baixamos a guarda, esquecemos a adoração profética, paramos de orar, pelo fato das coisas estar se ajeitando. As coisas estão se ajeitando, pastor, está tudo bom, aí é o problema, não acabou. As coisas estão se ajeitando, mas não está terminado, não está concluído. Devemos aprender a concluir etapas das nossas vidas. Deus ensina a Ezequiel: não para de profetizar, eu não te mandei parar, não para, ainda não acabou o processo. O versículo 9, a seguir ele me disse: profetiza o Espírito. Espera aí, profetiza de novo, Senhor. O Senhor falou que ia fazer um exército, eu já estou vendo. Os ossos se juntaram, agora tem tendão, tem carne. É um homem que está na minha frente, Senhor. O Senhor quer que eu ainda continue profetizando? Profetiza, Ezequiel, porque o processo ainda não acabou. Você está vendo o homem, mas ainda não há vida nele. Olha o que Deus está fazendo com ele e com nós. Em cima disso, não se impressione com o começo do milagre, pois o melhor ainda está por vir.
Veja que Deus incentiva Ezequiel a profetizar. Ezequiel deve ter ficado muito impressionado. Por quê? Porque ele parou de profetizar. Ele deve ter ficado impressionado com tudo que aconteceu, aquele barulho de osso, aquelas coisas acontecendo. Ele parou, ele deve ter parado. Ele parou, como nós poderíamos ter parado. Eu parava, mas Deus falou para ele: não pare, o meu agir é contínuo, continua. O melhor você vai ver agora, não pare de profetizar, porque o que vai vir vai ser melhor. Aí Ezequiel olha e começa a profetizar no versículo 9, ele diz: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha deste os 4 ventos ao Espírito e sopre dentro deles dos mortos, para que vivam. Que é isso? Profetizar o que você não está vendo. A Bíblia fala que Deus levou Ezequiel a um vale de ossos secos. Ele viu os ossos, profetizou sobre o que ele viu. Os ossos se juntaram. Ele falou: fala para crescer tendões. Os tendões vieram e eles se juntaram. Ele viu tudo isso. Agora Deus manda ele profetizar o que ele não está vendo. Isso é profético. Por isso eu te disse em Romanos 4,17, Deus chama a existência aquilo que ainda não existe. Deus está falando: profetiza o que você não vê, porque eu vejo para você, sou os teus olhos. E Deus começa a fazer isso com ele, e ele ordenou para profetizar o quê? Profetizar sobre o vento. Falou para ele: profetiza sobre o vento dos 4 cantos, profetiza sobre esse lugar, para que o vento venha sobre esse lugar. Que vento é esse? O vento do Espírito. Eclesiastes 11:5 diz: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. João 3:8: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos aqueles que é nascido do Espírito. Deus fala: eu mandei o meu Espírito sobre esse lugar. E aí Ezequiel olha para aquela situação e profetiza. Mas sabemos que esse vento é o vento do Espírito de vida. Deus havia começado naquele projeto ressuscitar aquele vale, o vale de ossos secos. Mas por um instante da atenção do profeta, ele ficou maravilhado com aquela situação e parou de crer no espiritual, porque ele começou a viver no natural. Ele viu o que estava acontecendo e o natural o tomou. Antes era tudo debaixo de algo profético, porque ele não estava vendo nada, era impossível. Aí ele fez. Aí a hora que a coisa aconteceu, aí ele parou, porque agora ele estava vendo. Ele se sentiu mais confortável, mais aliviado, mais tranquilo. Graças a Deus, Deus tem me ajudado. Mas Deus falou: não parou não, filho, continua profetizado, meu Espírito. Mas Senhor, o vento, vento, profetiza. Deus o alertou para não olhar o que estava acontecendo, mas para olhar para o que ia acontecer. Deus falou para ele: olha, eu tenho algo a mais para fazer, eu quero completar o meu propósito. Veja algo, Deus começou a fazer em sua vida. Amém, pastor? Deus começou. Agora, enquanto você não estiver completamente cheio de vida de Deus, o propósito de Deus na sua vida não vai acabar. E às vezes nós interrompemos o propósito de Deus, o projeto de Deus. Por quê? Porque achamos que chegou. Não chegou, não vai acabar. Enquanto não acabar o propósito de Deus na sua vida, nada terminou. Deus não é um Deus de projetos inacabáveis, pois Ele começou a obra em você e Ele vai completar. Ele, em nome de Jesus. Por isso, para encerrar, que eu falei que ia ser breve, não vou gastar 1h20 como eu pensei. Hoje, além de você entender a porta profética, sobe 3 portas para cima. Para cima, ó. Mais uma, aí. Não tem jeito de você entender a porta profética se você não entrar pela porta do arrependimento. Por isso eu te disse que essa porta de arrependimento era uma porta que nunca poderia ser fechada na nossa vida, porque você vai entrar nela, muitas vezes ainda, até você ser arrebatado aos céus. Você vai entrar por ela muitas vezes. Hoje é um dia de voltar para a porta do arrependimento, de se humilhar diante de Deus, por Deus quer um arrependimento, quer uma atitude. Volta para Neemias para nós encerrarmos.
e cumpristes a tua promessa, porque tu és justo. Agora, outro cara que foi com Neemias foi um homem chamado Esdras, que era escriba. No capítulo 10, versículo 2 de Esdras, que um livro completa o outro. Na verdade, os dois eram escritos juntos, houve uma separação depois. Esdras 2:2 diz o seguinte: então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elião, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes de povos vizinhos, mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Verso 10 de Esdras 10. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhe disse: vocês têm sido infiéis. Concordou com ele. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras. Concordou com ele. Aumentando a culpa de Israel. Concordou com ele. Agora, confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e de suas mulheres estrangeiras. Esdras falou para ele: ainda há chance para Israel, porque Deus é um Deus de arrependimento. Deus é um Deus que ama quando o povo se arrepende e deseja uma atitude de arrependimento. Sabe, amado, mover no profético, quando as coisas estão fáceis, é ótimo, porque tudo é bênção. Alguém vem liberar uma palavra de bênção para você, é ótimo. Agora, quando você move no profético, quando o Espírito te incomoda e te confronta, aí você muitas das vezes acha que não é bênção, mas eu quero te dizer, é algo muito melhor ainda, porque aí Deus está dizendo: o que eu tenho é maior do que você tem. Ezequiel olhou para os vales e viu o homem pronto, formado, osso, tendão, carne e pele, mas Deus falou para ele: não acabou, ainda não tem vida, ainda não tem a minha vida nele. Profetiza a minha vida sobre ele. O que eu quero dizer para você essa noite: eu não sei o que tem sido os seus problemas, quais os seus sonhos que estão enterrados no meio desse vale, do vale que você criou, que estão cheios de ossos secos, mas eu sei que o mesmo Deus que estava lá naquele vale pode trazer vida sobre os seus sonhos. O mesmo Deus que estava lá pode ressuscitar os seus sonhos. O mesmo Senhor que ressuscitou a vida daquele amigo pode ressuscitar a sua vida, se você sair do túmulo. Você precisa sair, precisa parar de viver em meio à morte. Deus quer ressuscitar, trazer milagres para os seus problemas. Você vai começar a profetizar aquilo que ainda não existe no natural, mas vai acontecer. Às vezes o diabo vai tentar impedir isso na sua vida todo o tempo, porque ele sabe que quando você está profetizando isso, você está chamando à existência aquilo que não existe para a sua vida ainda, mas vai existir. E quem determina esse tempo na minha vida e na sua vida, somos nós. Quem determinou quanto tempo Lázaro ficava lá dentro foi ele. Quando Jesus chegou e gritou, a Bíblia fala que ele logo deu um salto e saiu. O Espírito de vida vai empurrar você para fora, mas você tem que falar: eu quero novamente receber da tua vida, Pai. Pastor, mas se algo prende a minha vontade, por isso existem pessoas que profetizam sobre esse lugar. Por isso existem pessoas que passaram por esse lugar e liberaram palavra de bênção para esse lugar. Por isso houve pessoas que já passaram aqui também e liberaram palavras sobre você que você nem sabia. Por isso os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, porque Ele vê o amanhã, Ele sabe as coisas que ainda não existem, elas vão se tornar vivas se nós quisermos. Essa noite eu quero que você entenda a porta profética. Mas para entender a porta profética, você tem que voltar para a porta de arrependimento. Por isso fiz questão de começar a nossa palavra, em todas as palavras das 12 portas, por essa porta, porque não há nada sem arrependimento. Queria que você fechasse os seus olhos. Quero
Vou convidar a equipe de louvor para vir à frente. E quero te pedir para que você comece a orar agora. Amém? Comece a declarar sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, algo que é profético para você. Porque Deus quer chamar à existência aquilo que ainda não existe. Pois eu sei que o Senhor vai terminar a obra que Ele começou na sua vida. Comece a chamar à existência as coisas que você acha que já morreram em sua vida. Seus projetos, seus sonhos, seu casamento, sua vida. Seu vale hoje pode estar cheio de ossos secos, e eles vão se transformar em vida. Onde houver morte, eu libero uma palavra de vida, Senhor, junto com a adoração profética, junto com a adoração, junto com a oração verdadeira, Pai, que o Senhor traga vida. Senhor, nós chamamos a existência aquilo que ainda não existe naturalmente, porque cremos na vida do Senhor sobre nós, cremos no propósito do Senhor sobre nós, cremos na unção do Senhor sobre nós, e que o Senhor derrame sobre a sua casa vida de Deus, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Deixa a equipe de louvor tocar algo.